apreciar os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Hoje nós teremos como palestrante a Simone Souza, ela que é uma das trabalhadoras do Centro Espírita Jesus de Nazaré do Poço Claro, e hoje ela vai falar para nós sobre compromissos reencarnatórios. E à tarde eu estava procurando uma mensagem para a abertura da reunião e encontrei aqui no livro Momentos de Paz também uma mensagem que combina com o tema que ela escolheu também para falar hoje. Programação reencarnatória. Um fator preponderante para a maioria das tragédias é a falta de religião e de uma base familiar sólida, sedimentada no amor, na compreensão e no respeito entre as pessoas. Sabemos que todas as coisas que acontecem na Terra, ou grande parte delas, foram programadas pela espiritualidade superior, às vezes, inclusive com a nossa própria participação. Sabemos que não existe o acaso. Essa equipe espiritual que nos auxiliou na escolha das provas e expiações que deveríamos viver, está ao nosso lado constantemente. No entanto, a vida do homem na Terra é cheia de altos e baixos, porque nós ainda não conseguimos manter um padrão vibratório elevado que nos permita ouvir as orientações que nos são transmitidas através da intuição por esses companheiros desencarnados. Infelizmente, quando estamos encarnados, não temos consciência de que ao nosso lado há uma equipe de amigos espirituais que assumiram conosco o compromisso de orientar-nos no caminho do bem. Programar uma reencarnação é divina bênção, é evolução no curso de nossa trajetória de ascensão para Deus. Sentir-se apto para vivenciar as provas e expiações e prometer cumprir os compromissos programados é natural, sendo o espírito movido pelo desejo de ajustar-se às divinas leis. Entretanto, entre prometer e cumprir, há um longo caminho a ser percorrido, exigindo de nós constância nos propósitos de elevação moral e vigilância árdua no caminho do bem. Então agora eu convido a todos para que nós possamos entrar em sintonia com Jesus, abrir a nossa mente, o nosso coração para os ensinamentos que vamos ter na noite de hoje, e rogando também as bênçãos e a proteção divina, envolvendo cada um dos irmãos aqui presentes nesta noite. Que Jesus esteja entre nós, nos fortalecendo, hoje e sempre. Que assim seja. E assim damos por aberta a nossa reunião. Eu passo a palavra para Simone, que os espíritos de luz envolvam boas vibrações. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Gratidão a Deus e aos trabalhadores da casa pela oportunidade. Bem justo a mensagem que a Juraci leu aqui, engloba realmente com tudo que nós vamos falar nessa noite, os ensinamentos de Cristo. Qual será que é o sentido da nossa existência? O que será que nós viemos fazer aqui? Porque todos nós sabemos que essa não é a primeira e muito menos que será a última encarnação nossa. Estamos longe ainda de ter como última essa encarnação. E muitas pessoas já devem ter se perguntado: por que será que acontecem tantos problemas comigo? Por que eu enfrento tanta dificuldade
dificuldade na minha vida? Ou ainda, por que será que tantas pessoas têm tudo, enquanto outras não têm nada? Algumas parecem viver de tanta sorte, enquanto outras vivem em um azar imenso. Mas se a gente parar para pensar, será que existe sorte e azar mesmo? Ou será que nós estamos agora colhendo o que nós plantamos antes? É essa pergunta que a gente deveria se fazer. Um dos pilares da doutrina espírita é justamente a reencarnação. Porque é através dela que nós entendemos que nós assumimos um compromisso antes que nós pudéssemos retornar aqui novamente. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, o codificador nos traz a seguinte pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que vai lhe suceder no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso vai consistir o seu livre-arbítrio. Então nós escolhemos o que nós vamos passar aqui para nos servir de aprendizado. E a pergunta ainda continua: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como um castigo? Mas então, peraí, será que Deus castiga? Será que todo motivo do nosso sofrimento, das nossas decepções é um castigo daquele que nos criou para ser a sua imagem e semelhança? Será que Deus age dessa forma mesmo? E a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Ele que estabeleceu todas as leis que regem o nosso universo. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Ele deixa a nós a inteira responsabilidade dos nossos atos e as consequências que esses tiverem. Ou seja, nós temos o poder, digamos assim, de escolher entre o bem e o mal. E é importante que a gente lembre que todos, sem exceção nenhuma, todos nós fomos criados para o bem. No decorrer das provas terrenas, conforme nós acharmos aqui, nós vamos conseguir vencer, podemos conseguir vencer as provações e evoluir por nossas próprias consequências ou pelas nossas escolhas. Nós podemos ficar simplesmente estacionados, parados aqui e agora. Para que serve então a nossa reencarnação? Imagine só todo esse planejamento que nós fazemos antes de retornarmos aqui, para viver outras experiências, outros aprendizados, passar por outras provas. É claro que tudo isso serve para que nós possamos nos reabilitar dos erros que nós cometemos no passado. O nosso planejamento reencarnatório, ele deve ser visto como uma forma de redenção para todos nós. A nossa salvação, a oportunidade de nós podermos recomeçar e fazer aquilo que é correto. O codificador já disse: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então significa que nascendo, morrendo e renascendo ainda quantas vezes forem precisas para que nós possamos alcançar o progresso.
Então a gente pode entender que as leis de Deus que regem o universo não vão agir conosco como se fosse um castigo, mas sim como a bênção divina do recomeço, de nós podermos fazer o bem que nós deixamos de fazer em outra vida ou em outro momento. Nós escolhemos as provas para que elas nos sirvam de expiação e também de reparação conforme as faltas que nós cometemos. A obra divina é tão exata e tão correta que ela nos permite plantar aquilo que nós queremos. Mas em consequência disso, a colheita também terá que ser que nós plantamos. Ninguém vai colher nada mais e nada menos, só aquilo que nós tivermos cultivado, de bom ou de ruim, durante a nossa existência. Quem passou por esse planeta para nos servir de exemplo, para nos mostrar a redenção que nós devemos alcançar, buscar, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por aqui para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a amar e principalmente para nos ensinar a nos reconciliarmos com os nossos inimigos. E não estou dizendo que hoje a gente vai sair daqui e vai pedir perdão para todo mundo, porque isso seria falso da nossa parte. Mas que a gente começasse desde já a pensar na possibilidade de dar o perdão para que nós possamos ter o perdão também. No início, quando nós fomos criados, nós éramos simples e ignorantes, porque nós não tínhamos conhecimento e nem mesmo experiência de vida. A nossa estrutura física e espiritual era muito, mas muito inferior do que nós nos encontramos hoje. Nós já progredimos bastante. Só que à medida em que nós vamos reencarnando, cumprindo os nossos planejamentos encarnatórios, todo esse processo ele vai fazer com que a gente comece, através das reencarnações, a mergulhar dentro de nós mesmos, fazendo com que os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar e de sentir comece a ser diferente. Quando nós não tivermos mais os nossos pensamentos tão vagos e tão distantes, aí sim nós vamos começar a enxergar a vida por um ângulo diferente. Aí sim nós vamos entender um pouco daquilo que nós passamos e do que nós estamos vivendo. Porque aí nós vamos ter mais paciência, ternura e principalmente a paz de espírito que todos nós queremos ter. Se nós pudéssemos imaginar agora, olhando nesse salão, nós conseguimos enxergar muito bem quantos encarnados estão aqui. Já desencarnados não. Mas se nós pudéssemos enxergar e ver as pessoas desencarnadas que estão aqui, dirigentes da casa, espíritos protetores, nos guiando, nos irradiando luz e paz, nós poderíamos pensar que através do nosso pensamento, daquilo que é falado, que nós estamos pensando agora, poderia se tornar uma energia viva, capaz de criar uma vibração que poderia se expandir não só aqui, mas também por todo o universo. Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. E nem sempre a gente está pensando coisas boas. Às vezes a gente pensa coisas que para nós vão nos prejudicar. Deus, Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas.
e que nós não vamos aprender só com os nossos erros, nós vamos aprender também com os nossos acertos. Porque quando a gente erra, a gente aprende. Quando a gente acerta, a gente se renova. E essa renovação que ocorre dentro da gente, esse mergulho do nosso pensamento no nosso íntimo, é o que nos impulsiona ao progresso. Ainda, já que a gente está falando sobre os compromissos reencarnatórios, a questão 168 que o codificador fez é a seguinte: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, ou seja, sem ter interrupção nenhuma? E a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais a necessidade das provas da vida, dessa vida corporal. Ou seja, por isso que nós podemos dizer que os nossos compromissos reencarnatórios são processos, porque nós estamos e vamos percorrer diferentes linhas de evolução para cultivar os valores que nós trazemos dentro de nós e principalmente para que nós possamos nos integrar no amor, que ainda é tão desconhecido por muitos. Vocês sabem qual que é o inverso do amor? O inverso do amor é o ódio. O amor é o próprio ódio adoecido no coração das pessoas. Vale a pena, será, todo esse esforço, então, para que a gente possa avançar no progresso? Vale a pena, será, essa depuração do nosso espírito? Nós deixarmos esse corpo tão grosseiro para adquirirmos um corpo mais sutil e mais suave e despertar então os valores pelo tempo e pelas bênçãos do Criador? Com toda certeza que sim. Mas o que vai acontecer depois que nós tivermos atingido então o progresso? Aí na questão 170 tem a pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? O que será que nós vamos ser? E a resposta: puro espírito. Imaginem só quando nós chegarmos a esse patamar do puro espírito. Vai demorar ainda, claro que não vai ser já na próxima, nem na próxima, e nem na próxima, nem na próxima, ainda temos algumas reencarnações. Mas quando nós chegarmos a sermos puros espíritos, vai significar que nós não vamos mais ter nenhum vestígio, nenhum rastro sequer de vaidade, de ódio, de inveja, de orgulho, de ganância, de preconceito, de vingança e principalmente de egoísmo, que é o mais perigoso dos defeitos morais. Que maravilha quando nós estivermos trabalhando ao lado de Jesus, quando o nosso propósito for o bem comum, o bem para todos. Claro que pode ser uma realidade ainda muito distante, mas quando acontecer, vai ser maravilhoso para cada um de nós. Nós precisamos moldar o nosso espírito para trabalhar as nossas imperfeições morais. E isso muitas vezes vai acontecer através do sofrimento, para que a gente tenha esse sofrimento como uma lição valiosa. Um exemplo de planejamento reencarnatório está no livro Missionários da Luz, em que Alexandre, ele tinha como auxiliar o André Luiz,
e ele foi procurado por um espírito de elevada hierarquia para falar sobre a reencarnação de Sigismundo. E aí ele disse a André Luiz e a orientadora Alexandre: Sigismundo retornará presentemente ao rio da vida física. Mas o que ele quis dizer com o rio da vida física? Assim como nós temos o momento do nosso nascimento, do nosso retorno, até o momento da nossa morte, que é a nossa volta, verdadeira à vida. O rio, ele tem um início e tem um fim. Então ele voltará presentemente ao rio da vida física, porque a vida vai fluir. E aí, Sigismundo voltará tendo como mãe dele Raquel, a quem em outra vida ele desviou, e como pai Adelino, a quem ele tinha assassinado em uma competição armada. Lamentável. Então imaginem só por isso que nós temos esse esquecimento do que nós pedimos para passar lá. Porque já imaginou se nós soubéssemos que hoje a nossa mãe foi alguém que nós desviamos no passado? Ou que o nosso pai foi alguém que nós assassinamos numa competição armada? Seria triste conviver com essa pessoa. E aí, conforme todo o planejamento da espiritualidade, tudo já estava preparado. Raquel e Adelino já haviam reencarnado há alguns anos, e há 4 anos eles já tinham se unido pelos elos do matrimônio. Agora era a vez de Sigismundo reencarnar na condição de filho, daquele a quem era seu inimigo e da pessoa a quem ele desviou. Imaginem só a preparação da espiritualidade, a permissão divina para que Sigismundo regressasse novamente. E qual que era o intuito dessa regressão dessa forma, dele voltar nessa forma? De unir os corações que antes ele tinha feito mal. E de que forma queria unir? Uma mãe jamais vai odiar um filho. Uma mãe e um pai vão dar o amor que ele necessita. Então, todo o nosso planejamento, as nossas escolhas antes de retornarmos aqui, foram para que, justamente na hora certa, no momento certo e principalmente com as pessoas certas, nós pudéssemos resgatar e reparar os nossos erros. Nós vamos encontrar aqui o terreno que nós plantamos antes, aquilo que nós cultivamos de bom ou de ruim. E Haroldo Dutra sempre diz que com certeza na hora da semeadura ninguém estava chorando. Já na hora da colheita, a dor e o choro muitas vezes são inevitáveis. Ainda como exemplo dos defeitos morais dos nossos compromissos encarnatórios, nós temos a vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é um amor exagerado a si mesmo. A pessoa vaidosa quer ter poder, quer estar sempre mais bela que as demais. Ela vai acabar se admirando de maneira excessiva. E isso acaba lhe causando sofrimento. E esse sofrimento deve ser uma lição, mas de que forma? Que lição que essa pessoa pode ter? Para que ela aprenda a olhar as outras pessoas à sua volta. Para que ela aprenda a enxergar os outros também, como eles são. A beleza que cada um de nós tem dentro de nós mesmos. É claro que nós temos o direito e principalmente o dever de cuidar da morada do nosso espírito. Mas a gente nunca deve esquecer que tudo que é em exagero faz mal e prejudica. E o ódio? O ódio é um sentimento tão negativo que quando ele se expressa, ele faz mal àquele que é dirigido,
mas ao mesmo tempo ele envenena aquele que está sentindo. Eu já ouvi muita gente falar assim: hoje tive uma discussão com fulano e eu queria voltar na discussão de novo. Como assim? Você queria ir lá e discutir? Porque na hora da discussão eu não tinha palavras, mas agora eu tenho. O que isso significa? Quanto mais ódio a pessoa tem, ela fica remoendo aquilo dentro dela. Se já passou a discussão, o que eu devo fazer? Uma oração e tentar me esquecer. Respira fundo, conta até 10. Porque senão, de outra forma, como eu vou fazer? Será que adianta eu ficar remoendo e ficar tentando encontrar respostas agora para eu dar para aquela pessoa? Ou será que é melhor eu pensar em mim? Porque quando eu fico remoendo, pensando e tendo ódio, eu é que vou ficar doente. Eu posso sofrer variações de humor, ansiedade e até mesmo um transtorno de personalidade. Divaldo Franco diz: não seja você a devolver o ódio a ninguém, mas seja você aquele que ama e que tenha paz. E sobre o egoísmo? Por que será que ele é um dos mais perigosos dos defeitos morais? Justamente porque ele encoraja e impulsiona todos os outros. A pessoa egoísta pensa só nela e quer sempre levar vantagem. Não abre mão de nada em favor do próximo. O egoísta sofre e ao mesmo tempo faz sofrer aqueles que estão próximos a ele. Claro que todos nós somos egoístas e temos os nossos defeitos, porque nós estamos aqui para aprender. Como eu disse, ninguém vai sair daqui pedindo perdão ou dizendo: então a palestra de hoje eu mudei, porque não é assim, não é dessa forma que acontece. Mas para a gente aprender e deixar de ser talvez um pouquinho egoísta, a gente deveria começar a pensar e avaliar os nossos comportamentos. Procurar ter mais contato com as pessoas e principalmente ter mais empatia e gratidão a Deus. Porque essa é mais uma lição na nossa vida. Nós não devemos limitar as possibilidades que o Criador nos deu de mudar. Porque a nossa essência, as nossas qualidades, a nossa força e a nossa fé em Deus muitas vezes está só adormecido dentro de nós. Quando surge um problema, o que a gente faz? A primeira coisa é entrar em desespero. Isso é normal para todo mundo, porque às vezes a gente pensa que talvez não tenha uma saída. E por consequência a gente acaba ficando abalado e perdendo a fé no futuro. Por isso, nesse momento é a hora da gente erguer a cabeça e pensar, nos perguntar: será que o meu planejamento reencarnatório está baseado na minha infelicidade ou na infelicidade de alguém? Será que para eu vencer os meus problemas, as minhas dificuldades, alguém deve chorar? Se eu procuro me melhorar, mudar um dia de cada vez, logo eu vou estar bem. E quando eu estou bem, eu consigo deixar bem também todas as pessoas que estão ao meu redor. Agora, se eu não quero ficar bem por uma escolha minha, por o meu livre-arbítrio, e assim eu provocar talvez o sofrimento dos outros, aí pode ser que eu não esteja cumprindo com o meu planejamento reencarnatório. Por isso, vale a pena lembrar que tudo está girando em volta das nossas escolhas e do rumo que nós estamos dando na nossa vida. Na correria do dia a dia, nessa aceleração que a gente está, e eu ouvi na rádio esses dias o locutor dizendo que as pessoas estão cada vez mais se queixando que o tempo está passando depressa demais. E aí ele comentou que tinha visto que cientistas já falaram que não é o tempo que está passando ligeiro demais, que somos nós que estamos correndo justamente contra o tempo.
que somos nós que estamos com muita ansiedade, querendo que as coisas logo aconteçam e se resolvam. Por isso o tempo para nós está passando tão ligeiro. Quando a gente começa a entender, a talvez começar a aceitar as dificuldades que nós estamos passando, nós vamos sentir o propósito de Deus, o seu amor, nos inspirando a ter coragem e continuar a caminhada. Como dizia Chico Xavier, na reencarnação nós não erramos de endereço. E certa vez um senhor ele foi conversar com o Chico. Na verdade ele não foi conversar, ele foi se queixar dos seus problemas. E aí, ele começou a dizer das suas dificuldades, que nada dava certo e que ele sofria muitas amarguras na vida dele. E Chico, simples, bem-humorado, olhou para ele e disse: meu amigo, de vez em quando é bom uma amargurinha, porque se a vida for sempre doce, vai te causar uma diabetes. E aí o que a pessoa vai responder, Já fica sem resposta ali mesmo. Confiança em Deus, fé, paciência e amor. Porque qual seria outro remédio para os nossos erros e as nossas falhas? Quando nós amamos, nós não guardamos ressentimento e nós esquecemos o mal para deixar a luz divina habitar dentro de nós. No mundo existem muitas injustiças, mas não existem injustiçados. Ou seja, não há um efeito sem ter uma causa. Porque o Criador jamais deixaria qualquer filho seu sofrer sem que esse sofrimento justificasse de algum modo. O próprio Cristo nos ensinou que a cada um será dado conforme as suas obras. E com o livre-arbítrio nós temos as várias possibilidades de repetir, de refazer ou de ficar estacionado no mesmo lugar. Na supervisão divina, nada passa despercebido. Mesmo com o esquecimento que nós temos do passado, daquilo que nós pedimos para resgatar, muitas vezes a gente deve prestar atenção na nossa consciência, porque é ela que vai nos cobrar muitas vezes e nos auxiliar. Mas de que forma que isso vai acontecer? Aquele pensamento que nos surge do nada, como se fosse do nada. Você não vai admitir o seu erro? Em contrapartida a gente pensa, mas eu errei? Eu não errei, quem errou foi o outro. Ou então, você precisa de ajuda. E o que a gente pensa? Não, eu vou conseguir me virar sozinho. Ou então, nunca é tarde para se arrepender. Eu me arrepender? Mas do que eu vou me arrepender se eu fiz tudo certo? São esses pensamentos que muitas vezes chegam dentro de nós para nos alertar, como uma forma realmente de alerta para a nossa mudança. Os nossos atos, eles não vão ter jamais condenação ou perseguição alguma, só consequência daquilo que nós vamos ter que assumir. Haroldo Dutra disse que uma decisão errada pode comprometer toda a nossa reencarnação, em questão de segundos, de minutos. Mas uma decisão correta pode salvar toda a nossa reencarnação. Então, que a gente possa aprender a olhar, a ouvir aquilo que nós temos dentro de nós, que nós estejamos preparados para receber a luz divina todos os dias, porque nós viemos aqui com o propósito de evoluir e, como eu disse antes, todos nós fomos criados para o bem. Ninguém foi criado por Deus para o mal. A escolha é nossa, que a gente saiba fazer essas escolhas todos os dias, para que nós possamos progredir. Para encerrar, assim como a Joraci leu
uma mensagem que cabia bem. Eu achei uma poesia que também cabe muito bem com o nosso planejamento reencarnatório. Ela diz o seguinte: percorrendo toda a terra, germinando esse solo sagrado, do homem para o nascimento, os vegetais e árvores crescendo, indo desaguar no mar, o sol aquecendo, evaporação e precipitação, a terra chuva trazendo, faz lembrar a reencarnação, pois tudo é transformação das moléculas e das paixões vividas, revividas em todo o coração do homem em evolução. É princípio e origem da criação, água que vem do céu, que corre pelo chão pro céu voltar. Na chuva retornar e a terra voltar é como reencarnar, a mesma essência, matéria em corpo renovado, para nova vida experimentar. 70 vezes, 7 vezes, que precisar o homem receber o perdão para renascer. Oportunidade a esclarecer o caminho da iluminação. Justiça divina é a reencarnação, lei da natureza, que espera do tempo a salvação. Quem não tem pressa em aprender a lição, sofre nas reencarnações, aprende pela dor o que não viveu com amor. Tem que amar para resgatar o último ceitil e se libertar de reencarnar para a felicidade encontrar. Esse poema é de Marconi Mello. Com ele eu encerro e espero que essas reflexões da noite sirvam de aprendizado e de luz no caminho de todos nós. Que Deus nos ilumine. Devolvo a palavra. Agradecemos a você, Simone, pelas suas belas palavras, por esses ensinamentos tão importantes, que nós possamos mentalizar tudo isso, guardar na nossa mente, no nosso coração, para refletirmos, né, sobre esse tema bastante importante, né, compromissos reencarnatórios, e levar para o dia a dia da nossa vida. Mais uma vez, nosso muito obrigado e volte sempre. Então agora, nesse momento, vamos nos preparar para o passe. Convido a todos para que possamos fechar os olhos, acalmar a nossa mente, nosso coração e vibrarmos juntos em um só pensamento. Pois quando todos nós pensamos da mesma forma, quando todos nós sintonizamos com o nosso Mestre Jesus, com o nosso anjo da guarda, com nossos companheiros espirituais, espíritos de luz, certamente criaremos uma corrente de energias muito fortes, muito positivas, para ajudar todos aqueles que de uma forma ou de outra necessitam do auxílio espiritual. Então, no momento da nossa oração, cada um procure pensar somente em Jesus e em alguém que esteja precisando muito desse auxílio de Jesus. Alguém que esteja precisando muito dessas energias, desses fluidos benéficos, para que essa pessoa possa receber, porque basta nós pensar em alguém
desejando o bem dessa pessoa, e a espiritualidade se encarregará de ir até essa pessoa e levar toda a luz, toda a paz e até a cura para certos problemas físicos, morais e espirituais. Mestre Jesus, unidos em prece, agradecemos pelo encontro desta noite aqui nesta casa e pedimos que a tua mão forte e amiga ampare todos nós, filhos de Deus. Que possamos, através das nossas orações, ajudar as almas em desespero, que clamam por socorro, ajudar os irmãos necessitados que recomendam as nossas preces, e que possamos dar as mãos e trabalhar unidos na tua seara bendita, levando a outros irmãos a tua palavra de fé e esperança. Que a nossa vida seja uma bênção, reflexo do teu infinito amor. Damos graças ao Pai por tudo que de ti recebemos. Dá-nos a capacidade de percebermos quanto é grande a tua bondade, que de tantas e várias maneiras se manifestam a nós. Dá-nos a coragem de transformar o mundo através da oração, confiando no teu poder e no teu amor. Dá-nos lucidez e equilíbrio para prosseguirmos na nossa caminhada e que comecemos cada novo dia com fé, esperança e a certeza de que tu caminhas conosco.